Pai, eu te agradeço por esse dia que o Senhor nos dá, pelo teu favor, pela tua misericórdia, a tua graça. E eu clamo a ti nesta manhã para que o Senhor fale ao nosso coração, fale conosco, que em meio aos desertos da vida o Senhor nos capacite, nos ensine lições preciosas, que nesta manhã, diante desse tema que iremos falar, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço, e eu sei que o Senhor vai realizar grandes coisas, vai fazer infinitamente mais naquilo que nós estamos pedindo neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amigos, eu quero convidar vocês a abrirem comigo o livro do Êxodo, Êxodo 23, abra lá comigo. Hoje o tema é deserto. Esse é o tema que nós vamos conversar nesta manhã. Qual que é a resposta que Deus tem para nós no deserto? Bom dia, bom dia, bom dia, mãe. Bom dia. Deus te abençoe também, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Bom dia, amigos. Bom dia, Eliana. Bom dia, Ângela, Eli. Bom dia, o Kleber, a Ilma. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Salete, querida. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Vamos lá, gente. Vamos pegar um texto aqui da Palavra de Deus. E olha só o que aqui diz. Esse tema é muito importante, muito legal. Tenho certeza que você vai ser abençoado nesta manhã. Olha só, Êxodo capítulo 23, versículo 20, gente. Olha o que aqui diz, amigos. Diz assim: o Senhor está dizendo ao povo de Israel: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigos dos seus inimigos e adversários dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês, disse o Senhor. Vamos lá, amigos. Bom, eu queria começar aqui esse nosso tempo fazendo uma pergunta, como eu sempre faço no início de cada meditação nossa, e eu queria que você me respondesse. Você está enfrentando um deserto, um tempo de dificuldade? Qual é a área da sua vida que você está vivendo um deserto? Anote para mim aí, coloque. Eu quero ler aqui. Qual é a área da sua vida que hoje você está vivendo um deserto? De repente, na sua área familiar, financeira,
enfim, pessoal. Comente aí. Eu quero ler aqui o que vocês vão dizer. Olha, a Ângela está dizendo, está vivendo um deserto na área financeira. O Beto na área profissional. A Carmen na saúde. A Grazi no casamento. A Juliana na área sentimental. A Gracinha Cunha na área familiar. A Mônica Rodrigues na saúde, né? Familiar, um divórcio. A Meire Nogueira, um divórcio. E aí vai. Ednilson, financeiro no trabalho. A Ana no casamento. Olha lá, pode colocar, vou ler aqui. Sentimental, casamento. Meu marido, saúde. Familiar, financeiro, saúde, emocional, enfim. Então, você que colocou o seu deserto hoje aqui, eu quero dizer para você que esta palavra de hoje é para você. Não perca, não desconecte aqui desse momento, porque essa palavra de hoje é para você. Deus vai falar no seu coração. Bom, o que é que nós podemos aprender com esses momentos de deserto? O que é que nós podemos aprender, amigos? O quê? Eu gostaria que você se lembrasse nesta manhã que Deus ainda tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Saiba disso. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Creia nisso. Mas um dos livros mais espetaculares da Bíblia é o livro de Êxodo. A palavra Êxodo, gente, significa saída. E é justamente o que esse livro conta. Aqui fala, o livro de Êxodo fala da história da saída do povo hebreu da terra da escravidão lá no Egito. O livro de Êxodo, ele é conhecido como um livro de leis, porque além das chamadas leis cerimoniais, nós encontramos registrado neste livro os 10 mandamentos de Deus. E este é o livro do Velho Testamento que mais relata, que mais fala dos milagres de Deus. Desafio depois você a ler, né, este livro, o Êxodo. Você vai encontrar neste livro, por exemplo, vai estar registrado aqui as 10 pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, do povo de Israel, o Mar Vermelho, o maná que caiu do céu, a água tirada da rocha em Meribá, enfim, e tantos outros milagres, né? Mas sobre esse texto que nós lemos aqui hoje, diz que o povo de Israel havia saído do Egito. Esse é o contexto. Eles haviam já atravessado o Mar Vermelho e agora eles estavam caminhando no deserto. Estavam caminhando no deserto. Era o terceiro mês. Já era o terceiro mês da saída do povo de Israel, né? Lá da terra do Egito. E eles haviam chegado ao deserto do Sinai. E naquele lugar, Deus chamou Moisés ao topo do Monte Sinai para falar com ele. Aquela parada ali de Moisés não era uma parada comum, não. Deus tinha um propósito, Deus tinha propósitos para o seu povo através daquela pequena pausa, daquela pequena parada, né? Deus, na sua infinita sabedoria, meus amigos, escolheu o deserto para entregar ao povo de Israel a sua lei e as suas instruções, para que eles pudessem continuar a sua jornada. Mas além das leis, né, e dos mandamentos, Deus também fez promessas para o seu povo no meio do deserto. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre essas promessas de Deus no deserto. Mas o que é um deserto, gente? O que é um deserto? Deserto é uma região geográfica com terra seca, sem vegetação, é uma terra inabitável. Deserto é uma zona árida, com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas, e a vegetação é inexistente, ou rara, né? O deserto na Bíblia sempre foi descrito, gente, como um lugar abrasador, de secura, habitado sempre por animais ferozes, por serpentes, escorpiões. A Bíblia, o deserto na Bíblia
simboliza um tempo de escassez. Deserto na Bíblia simboliza um tempo de escassez, de provação, de lutas, de dificuldades, de tribulações. Mas o que nós podemos aprender no deserto? O que é que nós podemos aprender no deserto? Observe que logo após que o povo de Israel, logo após o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, Deus os leva para o deserto. E depois de 3 meses de caminhada, Deus faz o seu povo parar no meio do deserto. E foi naquela parada que Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu das mãos do próprio Deus as tábuas com os mandamentos do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Só aqui já de introdução. Eu aprendo que deserto é lugar de aprender. Deserto é lugar de crescer. Foi no deserto que Deus falou com Israel. Foi no deserto. Quando nós estamos no deserto, amigos, os nossos ouvidos ficam mais sensíveis, ficam mais atentos, mais propensos a ouvir. No deserto é mais fácil ser convencido a tomar uma atitude correta. É no deserto onde nós temos maior facilidade em deixar de lado os falsos deuses que por vezes acompanham a nossa vida. É no deserto. É no deserto onde temos a possibilidade de corrigirmos a rota da nossa vida. É no deserto. Então, veja, se Deus permitiu você entrar neste deserto, se você está vivendo no deserto e Ele permitiu isso, aprenda 2 coisas simples aqui. 2 coisas. Primeiro, se ele permitiu, Ele está com você neste deserto. Você não está sozinho nessa prova. Deus entrou com você no deserto. E se Ele entrou, Ele vai te sustentar e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Ele prometeu nunca te deixar e nunca te abandonar. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, creia isso. Ele está com você no deserto. Outra coisa que você precisa aprender é que este deserto que você está passando por ele é para te fazer crescer, aprender. Assim como Israel recebeu as leis e instruções no deserto, são nos desertos desta vida que Deus vai te ensinar a ser crente de verdade. Não crente meia boca, mas crente de verdade. É no deserto que você vai ter grandes experiências com Deus. É no deserto que você vai ter mais intimidade com Deus. É no deserto que você vai receber de Deus as maiores promessas para a sua vida. Você crê assim? Israel foi provado aonde? Israel foi provado no deserto. Recebeu as leis de Deus no deserto. Mas também foi no deserto que Deus fez promessas maravilhosas para o seu povo. Eu quero falar com vocês aqui nesta manhã. Sobre as respostas de Deus no deserto. Deixa eu só abrir um parênteses aqui nessa ministração. Alguém está dizendo que travou. Pode ser que seja a sua internet, amiga querida. Pode ser a sua internet, a sua Eli, que está dizendo isso. Procure colocar o seu celular no 3G ou 4G, melhor utilizar assim do que a internet do Wi-Fi, que às vezes oscila e pode travar. Porque aqui está bem, não está travado. Tá bom? Só uma dica. Mas vamos lá. Respostas de Deus no deserto. O que a gente pode aprender com esse texto? Quais são as respostas que Deus nos dá no deserto que nós estamos enfrentando? Assim como Deus falou com o povo de Israel, Deus continua falando conosco. Deus continua falando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus falou lá atrás com o seu povo e hoje Ele continua falando conosco. Então, quais são as lições que a gente pode aprender? Quais são as respostas que Deus tem para a nossa vida nesse tempo de caos, nesse tempo de deserto, nesse tempo de aflição, como nós cantamos aqui nesta manhã, no tempo de dor, de angústia, de perdas? Qual é a resposta que Deus tem para a nossa vida? Anote aí. Primeiro, anote. Deus vai mandar ajuda na hora certa.
Deus vai mandar ajuda na hora certa. O versículo 20, o que é que diz o texto? Lá no versículo 20, olha só o que o Senhor está dizendo. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Eu envio, Deus está dizendo, eu vou enviar um anjo diante de vocês para guardar vocês por esse caminho e levar vocês para o lugar que eu preparei. Então, amigos, creiam nisso. Deus vai mandar ajuda na hora certa. Olha que promessa maravilhosa, amigos. Que promessa maravilhosa. Deus sempre envia ajuda na hora certa. Deus prometeu enviar um anjo para o seu povo no meio do deserto. A Bíblia diz, inclusive, que os anjos eles são seres criados por Deus exclusivamente para trabalhar a nosso favor. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, o escritor aos Hebreus ele diz o seguinte: não são todos eles espíritos servidores, se referindo aos anjos. Não são todos eles espíritos servidores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então é promessa de Deus, amigos. Ele sempre vai mandar ajuda na hora certa. Aconteceu, por exemplo, isso com Elias. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, quando Elias estava fraco, abatido, desanimado, debaixo de uma árvore, de um zimbro, pedindo a morte. O que aconteceu? Deus envia ajuda. Deus enviou um anjo. Foi um anjo que foi ali e despertou Elias do sono. E ainda deu para ele pão e a água para que ele continuasse a sua caminhada. Deus enviou a provisão. Você vê com o profeta Daniel, lá no livro de Daniel, no capítulo 6, quando Daniel ele é lançado na cova dos leões, Deus enviou um anjo para ajudar Daniel. E o anjo desembanhou a espada, e naquele dia os leões não fizeram nada, eles tiveram que jejuar, não tocar em Daniel. Deus enviou ajuda na hora certa. No Novo Testamento, lá em Atos, no capítulo 12, quando Herodes ele prendeu o apóstolo Pedro e pretendia matá-lo logo após a Páscoa, a Bíblia diz que a igreja orou pedindo ajuda. E Deus naquela noite mandou um anjo que quebrou as correntes, abriu a porta daquela prisão e Pedro foi liberto, gente. Então é promessa de Deus, ele sempre vai mandar ajuda na hora certa. Você está enfrentando um deserto hoje? Deus vai mandar ajuda na hora certa. Pode não ser um anjo de luz, mas ele vai levantar alguém. Vai levantar alguém para poder te ajudar. Tudo dá certo para aquele que confia e descansa nas promessas de Deus. Creia hoje na promessa de Deus. E nesta promessa que nós lemos aqui: eu envio um anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que preparei. Essa é a promessa do Senhor. E a Bíblia diz, Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Haverá livramentos na hora certa para a sua vida. Você crê nesta verdade poderosa? Vamos lá, qual que é a resposta de Deus em meio aos desertos da vida? Segundo, anote: Deus será inimigo dos nossos inimigos. Deus será inimigo dos nossos inimigos. Olha o que é que diz o versículo 22 na parte B. Versículo 22 na parte B. Quer ver só? Olha só. E serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O Senhor estava dizendo. Isso significa, meus irmãos, que os seus inimigos vão comprar briga com Deus. Mas preste bem atenção. Na verdade, os nossos inimigos não são pessoas. A nossa luta não é contra a carne, Efésios 6,12. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, então, é contra Satanás e os seus demônios. A minha luta não é contra os seres humanos. Não.
Agora, infelizmente, existem pessoas, a gente sabe disso, que olham para nós como inimigos, que te consideram como inimigo, que não gostam de você, que falam mal de você, que te perseguem, tentam te destruir, te derrubar. Não é verdade? Jogam sujo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se mantiver fiel a Deus, nenhum mal chegará à sua vida. Nenhum mal chegará à sua vida. A Bíblia fala de uma história que eu mencionei, inclusive, essa semana, quando eu falei sobre o tema maldição. Eu falei da história de Balaão, Balaque e Balaão, lá em Números, no capítulo 22 e 23. Só anote aí, esses dois capítulos do livro de Números, 22 e 23. O que aconteceu nessa história? O rei Balaque, ele estava em guerra com Israel, e ele pensou uma maneira de furar a blindagem que ele via em Israel, porque ele queria ganhar aquela batalha. Mas ele pensava o seguinte: como é que eu posso ganhar essa guerra se Deus é com eles? Como? E aí então, o rei Balaque, ele procurou um feiticeiro judeu, chamado Balaão, e contratou este feiticeiro para pronunciar maldição sobre o povo de Israel, para que ele pudesse ganhar aquela guerra. E aí a Bíblia diz que Balaão, né, o feiticeiro, ele não conseguiu. E sabe o que ele disse? Ele disse assim: como é que eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como é que eu posso pronunciar ameaças com quem o Senhor não quis ameaçar? Como é que eu vou pronunciar ameaças quem o Senhor não quis ameaçar? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, se Deus prometeu e decidiu te abençoar, não adianta ninguém querer te amaldiçoar. Não adianta jogar praga, fazer macumba, feitiço, oração contrária ou toda obra de feitiçaria. Isto não vale nada diante das promessas de Deus sobre a sua vida. Não vale nada. Nada e ninguém consegue reverter a bênção de Deus sobre a sua vida. Será que você crê nisso? Você é capaz de crer nisso? Porque eu já vi crente dizendo o seguinte: eu tenho muito medo. Pastor Ronaldo, eu tenho medo daqueles que fazem oração contrária, oração de maldição, jogam praga contra a minha vida. Deixa eu dizer para você, não tenha medo. Por que você não precisa ter medo? Primeiro, porque Deus não responde esse tipo de oração. Porque a essência de Deus é o bem e não o mal. Deus não é aquele que, na nossa caminhada, ele vai colocando cascas de banana para pisarmos e escorregarmos, e depois ele rir da nossa cara e desejar o nosso mal. Esse não é o Deus a quem nós servimos. Então, você não precisa ter medo desse tipo de oração contrária. Você não precisa ter medo de praga que joguem contra você. Porque Deus não responde esse tipo de oração. E segundo, porque você está debaixo das promessas de Deus e não debaixo de oração de crente feiticeiro. Você compreende isso? Então, se mantenha fiel a Deus. Prossiga na sua caminhada, se mantendo fiel a Deus. Não tenha medo, porque o Senhor é com você e Ele é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E o pior nessa história que eu contei para vocês, o pior, sabe o que foi? É que o rei Balaque, ele insistiu ainda nessa história. E ele levou o Balaão, o feiticeiro, né, em um outro monte. Aí a Bíblia diz que ele fez 7 altares. Ele preparou 7 bezerros, 7 carneiros, e ofereceu um em cada altar. E ele disse o seguinte, né, esse rei falou para Balaão: faz alguma coisa, mas amaldiçoa este povo. E aí, o que aconteceu? Nada. Pela terceira vez, Balaão abriu a boca para amaldiçoar, mas ele não conseguiu. E ainda terminou dizendo assim, palavras do Senhor: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta é a palavra para a sua vida. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então fique tranquilo. Ande com Deus. Confie nas promessas de Deus. E Ele está te prometendo hoje, dizendo: eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O diabo não vai ter domínio sobre a sua vida. Você está guardado no Senhor. Terceiro, anote aí, outra resposta que Deus tem para a nossa vida nos desertos que enfrentamos. Terceira resposta:
Anote. Deus vai curar as enfermidades. Deus vai curar as enfermidades. De repente você precisa escutar isso hoje, né? Você está doente. Eu vi gente falando que deserto na saúde. Deus vai curar as enfermidades. Olha o que é que diz o versículo 25, gente. Versículo 25. Olha só. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará. Gente, preste culto a Deus. O culto é a vida, e a vida é o culto, é o estilo de vida. Tirarei, diz o Senhor, a doença do meio de vocês. Tirarei do meio de vós as enfermidades, diz o Senhor. No mundo que a gente vive, nós ficamos doentes. É verdade ou não? Podemos, claro. Nós vamos ao médico, tomamos remédios. Essa é uma realidade do mundo. Nós vivemos num mundo caído. Num mundo onde o fogo queima, a água afoga. Se você se jogar do 10º andar do seu prédio, você vai morrer. Esse é o mundo que nós vivemos. É um mundo inseguro. O mundo que vivemos é inseguro. Por isso que a nossa segurança não está aqui, neste mundo, nesta terra. A nossa segurança está na eternidade com Deus. Então, no mundo, nós estamos aqui vulneráveis. Nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, inclusive na nossa própria saúde. Vamos enfrentar. Quantas pessoas estão sendo contaminadas com Covid nesse momento? Quantas pessoas? Quantas mortes estão acontecendo? Que triste isso, né, gente? Muito triste. Pessoas que estão agora no hospital, pessoas em casa tomando remédios e sabemos disso. No mundo que nós vivemos, por vezes nós vamos ficar doentes. Teremos que ir ao médico, tomarmos remédio, fazer um tratamento. Mas por outro lado, existe um outro lado dessa moeda. Nós não podemos esquecer da promessa de Deus de cura das enfermidades. A Bíblia diz, Isaías 53:4, que verdadeiramente Ele levou sobre si, lá na cruz do Calvário, as nossas dores e as nossas enfermidades. Esse texto, gente, não está falando só das nossas enfermidades espirituais, que Jesus levou sobre Ele na cruz. Não. Mas o texto também fala sobre as nossas enfermidades físicas, que Ele prometeu nos curar. E há vários outros textos na Bíblia falando de cura de enfermidades. Por exemplo, o Salmo 103, versículo 3 diz assim, que é Ele, é o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. É o Senhor. O ministério de Jesus também foi um ministério de cura. A Bíblia diz que, lá em Mateus, no capítulo 4, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E a Bíblia diz também, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Agora, Ele também nos ordena. Ele nos ordena também a curar os enfermos no poder do nome dEle. Lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, diz o seguinte, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, diz o Senhor, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas o texto também mostra para a gente, amigos, esse texto que nós lemos aqui de Êxodo, que Deus também prometeu dar um fim à esterilidade. Lá no versículo 26, do texto que a gente leu, diz o seguinte, e na tua terra não haverá mulher que aborte, não haverá mulher estéril. Gente, a gravidez, ela representa a construção de um sonho. E este texto diz que na sua terra não haverá mulher que aborte. Em outras palavras, o que eu creio? Que os teus projetos não serão frustrados. Vá em frente. Lute. Fé é continuar. Fé não é vencer toda hora. Porque a gente não vence toda hora. Por vezes enfrentamos lutas e dores e fracassos. Fé não é vencer. Fé é continuar. É continuar. Vá em frente. Lutando, batalhando pela vida, lutando com fé. E certamente o final será bom.
o final será bom, porque o Senhor tem pensamentos bons e de paz ao nosso respeito. Há quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você tem clamado por alguma coisa na sua família, no seu trabalho, sua saúde, no seu ministério? Há quanto tempo você tem clamado? Olha, chega de esterilidade. Seus planos, seus projetos não serão frustrados. É hora de você hoje tomar posse dessa palavra e dar frutos físicos e espirituais também, para a glória de Deus. E por último aqui que eu quero deixar o seu coração, nesse tema falando sobre deserto, qual que é a resposta que Deus tem aos desertos, para os desertos que nós enfrentamos nessa vida? Anote. Quarto, Deus vai nos dar posse da vitória. Deus vai nos dar posse da vitória. Olha, para Israel tomar posse da sua herança, eles tinham que confiar na promessa de Deus que dizia o seguinte, versículo 27, olha lá. Eles tinham que confiar nessa promessa, versículo 27. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Versículo 29. Não os expulsarei em um só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da herança, da terra. Olha só. Pouco a pouco, disse o Senhor, os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Deus estava dizendo o seguinte, olha, eu vou assolar os seus opressores, eu vou expulsar os cananeus, eu vou lançar fora os heveus, os heteus de diante de ti. Olha, eu não sei o que é que Deus vai fazer. Eu não sei qual vai ser aí o rebuliço. Eu não sei se vai ser no seu local de trabalho, se é na sua casa, na sua família, na igreja. Mas uma coisa eu sei. Ele vai fazer o que for preciso para te abençoar e cumprir as promessas dele na sua vida. Isso você precisa crer. Para expulsar os cananeus, os heveus e os heteus, Deus disse que ia enviar vespões na frente. As vespas são organizadas em colmeias. Quando a Bíblia fala de vespas, de gafanhotos, está falando de exércitos organizados. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que se for preciso, Deus vai enviar os seus exércitos e vai expulsar de diante de você tudo aquilo que não presta, aquilo que não serve. Esse demônio da miséria, da doença, da depressão, da tristeza, vai sair. E você vai tomar posse da sua vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem sabe, finalizando aqui para a gente orar em cima desse tema, quem sabe você está vivendo um deserto na sua vida? Quem sabe? Um momento difícil, de luta, de dor, de perdas. Quem sabe você está passando por um momento difícil de prova, de tribulação. E eu queria te dizer aqui hoje o seguinte, que se foi Deus que te levou a este deserto, Ele não te levou para te matar. Ele te levou para esse deserto para te abençoar, para fazer você uma pessoa melhor, para te fazer crescer, amadurecer na presença dEle. E tem mais. Se você está passando pelo deserto, descanse hoje nas promessas de Deus, porque elas são verdadeiras, diz a palavra. Ele vai te mandar, como nós vimos hoje, guarde as promessas de Deus no deserto. Quais são? Resumindo, o que é que Deus vai fazer no meio do deserto? Primeiro, Ele vai mandar ajuda na hora certa. Segundo, os seus inimigos serão inimigos de Deus. Terceiro, Ele vai curar todas as suas enfermidades. E quarto, Ele vai te dar a vitória. Essas são as promessas de Deus no deserto. E pela fé, tome posse hoje das promessas de Deus. O nosso Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele disse, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Então aguarde no Senhor. Aquieta o seu coração.
Tranquilize a sua alma, porque Deus está com você neste deserto. Porque se foi Ele que levou você ao deserto, como Ele fez com Israel, antes de chegar à terra prometida, eles estavam no deserto. Você vai chegar à terra prometida. Mas o Senhor estava com o povo no deserto. Estava com o povo no deserto, preparando aquele povo, trabalhando com aquele povo, capacitando aquele povo, abençoando aquele povo. Foram tempos difíceis? Foram. Como nós estamos vivendo, tempos de lutas e dificuldade. Mas no final, as promessas do Senhor vão se cumprir. Deus havia prometido para o povo de Israel, você lembra? A terra prometida, a terra de Canaã, que manava leite e mel. Deus havia prometido esta terra para o povo de Israel. Deus cumpriu? Ele cumpriu. Ele cumpre com a sua palavra, porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Tudo que ele falou ao seu respeito, você pode ter plena convicção que vai se cumprir. Ah, mas e o tempo? O tempo eu não sei. Eu não consigo alterar o relógio de Deus. As horas do céu, quem administra é o Senhor. E Ele que sabe o tempo certo de realizar o que Ele tem para realizar. Aguarde apenas. Aguarde o tempo. Se mantenha firme na presença de Deus. E aguarde o tempo dele na sua vida. Porque o tempo de Deus é o melhor. Quando Ele abrir as portas, ninguém vai poder fechar. Você não precisa ficar correndo atrás de respostas fáceis. Da profetisa, do profetinha lá da esquina. Não precisa ficar correndo atrás disso não. Tentando dar um jeitinho nas horas do céu. Não precisa, não faça isso. Não faça isso, porque Deus não é tolo. Ninguém consegue alterar, ninguém consegue manipular as horas do céu. A hora que o Senhor desejar realizar o milagre, Ele vai fazer. Porque quando Ele fecha portas, não tem ninguém que consiga abrir as portas. Ninguém consegue. Quando Deus fecha portas, ninguém consegue abrir. Você pode chamar o bispo, o apóstolo, a profetisa, o guru, quem você quiser, e não vai resolver nada. Mas quando Ele decide abrir as portas, também ninguém pode fechar. Ninguém. Nem demônios, nem pessoas. Porque agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Você crê nesta verdade? Você crê nesta verdade? Eu queria orar por você. Porque Deus tem promessas para a sua vida neste deserto que você está enfrentando. Deus tem promessas. Eu creio que a palavra do Senhor vai se cumprir. Deus tem o melhor para você. Tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida vai se cumprir. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A gente pode orar, amigos? Vamos orar e clamar a Deus. Eu tenho certeza que vai passar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O socorro de Deus virá sobre a sua vida e sobre a sua casa. Creia nisso nesta manhã. Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, te agradecendo, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Oh, Pai, eu louvo o teu nome, porque eu sei que o Senhor está conosco. O Senhor prometeu nunca nos deixar. Prometeu nunca nos abandonar. Oh, Pai, que segurança nós temos. Como é bom, a gente se sente seguro em Ti. Sabemos que as Tuas promessas são verdadeiras. Quando o Senhor fala, o Senhor cumpre com aquilo que falou. Pai, tantos irmãos aqui que colocaram no início dessa mensagem o deserto que eles estão vivendo, na área emocional, na área financeira, familiar. Pai, tem misericórdia desses meus irmãos, tem misericórdia, ajuda cada um deles, no tempo que eles estão vivendo, Senhor. Oh, Pai, que a Tua mão poderosa, mão que cura, que levanta, que abençoa, esteja presente nesse momento sobre cada família, sobre cada pessoa, cada lar. Que eles não desistam, Senhor. Oh, Pai, que eles não tenham medo, porque a Tua palavra diz que o amor lança fora o medo. Tu és um Deus de amor, Tu és amor. Que este amor invada agora a vida dos meus irmãos, que eles se sintam seguros em Ti. Oh, em nome de Jesus, Senhor, livra os meus irmãos de toda a mentira do inferno, toda a seta inflamada do inimigo, lançando na mente, no coração, todo o trabalho do diabo para causar desânimo, ansiedade, depressão. Senhor, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, que seja anulado agora, em nome de Jesus. Que os meus amigos, meus irmãos recebam saúde no corpo, na alma e no espírito.
Em nome de Jesus, que possamos crer que este deserto vai passar, que eles creiam assim, que esse deserto vai passar. E no final as tuas promessas vão se cumprir. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós cremos nessa verdade. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos que o Senhor não falha. O Senhor não é homem para mentir, nem filho de um homem para se arrepender. Tudo aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. E nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos por isso. Opa, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai. E te louvo. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim, Senhor, me enchem da tua paz. Tua paz. Tua paz, Jesus. Tua paz, Senhor. Que assim seja, amigos, que assim seja, que assim seja. Bom demais falar com vocês, conversarmos, compartilharmos as escrituras. Alguém perguntou de igrejas abertas, se a gente tem previsão de voltar aos cultos presenciais. Não, ainda por enquanto não faremos isso. Nós queremos, não temos pressa para isso. Nós não estamos vivendo ainda num tempo bom para isso. Nós queremos preservar o povo, tá? Nós não queremos expor ninguém a nenhum tipo de problema. A gente está fazendo isso com calma, debaixo de direção, de oração. Nós queremos, por amor às pessoas, por amor a vocês, amigos, que estão aqui na minha comunidade, nós vamos segurar um pouco mais, não vamos abrir a nossa comunidade, porque bem ou mal abrindo, nós teremos um bom público e os riscos são enormes. Mesmo usando os critérios, vamos, né, com calma, a gente está orando. Orem por nós também, orem por essa situação, porque na hora certa, no momento certo, a gente vai voltar. Tem algumas igrejas fazendo isso e eu acho loucura. Acho muita loucura. A gente não quer expor ninguém a nenhum tipo de risco, né? Nós amamos vocês, queremos o melhor para a nossa comunidade, tá? Então vamos com calma. Na hora certa a gente vai ter uma estratégia boa e nós não vemos a hora também de voltar. A gente quer voltar logo para estar com os irmãos, mas a gente quer ser prudente, né? Amamos vocês. Por prudência, por amor a vocês, nós queremos com calma. Então, por enquanto, os nossos cultos são online ainda. E vocês podem acompanhar a gente. E vamos estar juntos. E o Senhor vai nos abençoar. Na hora certa, o Senhor vai nos dar a estratégia certa. E vai ser uma bênção. E aí, não vejo a hora de a gente chegar a um tempo que a gente possa estar juntos, se abraçar, conversar, como fazíamos antes. Tomara que chegue logo, né? Chega logo. Nós estamos com saudades disso, né? Tá bom, amigos? Está acabando aqui. 30 segundos para acabar a live. E eu quero desejar um dia abençoadíssimo para todos vocês na presença de Deus, tá bom? Senhor abençoe poderosamente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar via inbox aqui para você conversar comigo, tá bom? Senhor te abençoe.
Um beijo, amigos queridos. Tchau, bom dia.